So here you are at last, eh? I've brought some old friends along to meet you. Quite a touching little reunion. Bem-vindo ao DWBRcast, o seu podcast de Doctor Who. Hoje voltando aí com reviews da série clássica, reviews da Era Pertwee. Eu, como sempre, sou o seu host Fred Pavão e, como sempre, também não estou sozinho. Estou acompanhado dela, que é a diplomata Terra Dracônia, Thaís Alves. Olá, pessoal. Estamos aí de volta. 2026, feliz ano novo pra Feliz quem ano tá novo ouvindo. pra quem tá ouvindo a data do lançamento. Se você tá ouvindo no futuro, olha só que legal. Se você tá ouvindo no futuro aí muito distante, onde Brasília já é a capital do mundo. Gente, queria. Que maravilhoso. Vocês viram Calma, lá? não é Brasília, não é Brasília, mas Niemeyer. é isso, Niemeyer, a arquitetura niemeyeriana é canônica em Doctor Who. É canon. Porque hoje, caso você não tenha lido o título do podcast, caso não tenha se ligado ainda, estamos revisando Frontier in Space. Temos aí o nosso último arco com Roger Delgado. Exatamente, né? Infelizmente. A gente teve aí a saída abrupta do Delgado porque ele faleceu, né? Numa gravação de uma coisa que não era Doctor Who. Não era. E aí acabou que esse foi o último arco dele, sem ser planejado pra ser o último arco. Sem planejar, isso. Então a gente vai ficar um tempo aí sem ver o mestre. Essa vai ser a última aparição dele até ele voltar ali em Deadly Assassin, lá vai na demorar, frente do Quarto Doutor. bem lá na frente. Mas enfim, vamos aí parar pra nos concentrarmos para nossa comunicação com nossos amigos draconianos. E aí a gente já volta pra começar a revisar Frontier in Space. Bora lá! Inclusive aí eu acho que vale, como a gente tá um tempo sem revisar, se bem que as pessoas elas escutam na ordem dos reviews de cada doutor, imagina. Wibbly Wobbly, gente. Mas é legal lembrar porque o terceiro doutor ele é muito marcado por essa máxima, que é uma coisa que tem muito com ele mesmo, né? Que fala, ele é o doutor que não viaja no tempo e no espaço, porque ele tá preso na Terra, né? Tadinho. São os Unit Years, né? Só que aqui, nessa altura do campeonato, ele já tá fazendo isso, né? A tarde já voltou a funcionar. É isso, ele já ganhou o conhecimento de volta, a gente sabe ali que a desculpa que a BBC, né, e toda a produção deu na época pra ele ficar preso na Terra, né? Porque eles precisavam não ter essas aventuras em lugares muito bizarros, porque era muito caro, né? Corte e aí eles de custos. E aí a noção que a gente tem é que com os eventos ali de War Games, né, com a saída do segundo doutor, ele foi sentenciado a ficar preso na Terra, né, como uma punição. Isso mesmo. E eles tiraram tanto partes da TARDIS que possibilitavam essa viagem, quanto o conhecimento dele de arrumar e de conseguir viajar, né? E aí quando a gente tem ali Three Doctors, né, que é um especial de 10 anos, que inclusive a gente tem revisado já, ele recupera os Senhores do Tempo como precisam que ele faça esse freela pra eles, eles devolvem o conhecimento pra ele e eventualmente ele consegue colocar a TARDIS pra funcionar aí, tanto pro futuro, quanto pro passado, quanto pra qualquer lugar no espaço, e a gente volta a ter essas aventuras, né, no espaço, e essa é uma delas, assim, que é grandiosaça, né, ela é quase, a gente assistindo, eu até falei, ela é quase um Star Wars, é quase um Battlestar Galactica, ela é um negócio bem, o nome já diz, Frontier in Space, é um negócio bem combate nas estrelas mesmo, guerra espacial. E pra mim, eu sinto que é uma coisa bem Doctor Who mesmo, que é o clássico, Doutor e Companion saem na TARDIS, vão para um planeta esquisito. Enfim, alienígena, e lá vivem uma aventura, né? A Era Pertwee também ela é muito marcada pela diplomacia. Então ele age muito ali como intermediário entre duas raças, geralmente. É engraçado isso também, então né? isso é muito gostoso de ver o Pertwee agindo como um diplomata a favor da Terra. O Pertwee, quando você para pensar, o terceiro doutor, né? Ele tem essa fama de ser, o doutor porradeiro. A gente já falou isso em outros reviews. A gente já falou isso em outros reviews do terceiro doutor, né? Que ele tem a fama de ser o doutor porradeiro, quanto o lance do Aikido venusiano, o karatê venusiano e tudo mais. Mas na real, ele... óbvio, né? Tem horas que ele briga fisicamente, mas isso é sempre o último recurso, assim. Ele sempre tenta ir por vias diplomáticas antes. Com certeza. Se você parar pra pensar, ele é um dos doutores mais diplomáticos que tem. Porque a gente tem doutores, por exemplo, você pega o quarto doutor, que ele era um doutor mais malucão, do tipo... Ele bolava um plano bizarro, ele amarrava o cachecol pra se eu tropeçar, ele usava... O terceiro era um negócio mais de tipo, ele... Tanto que você vê, uma cena muito comum do terceiro doutor. Ele em pé na frente de algum bicho muito esquisito, esticando a mão pra, tipo, cumprimentar primeiro. Isso mesmo. Ele é muito Então você vê ele fazendo isso com Silurian, você vê ele fazendo isso com Draconiano, você vê... E ele sempre tem essas histórias de tipo, não, eu conheço aqui essa raça, eu já vivi aqui, eu já passei aqui. Nesse arco a gente tem um momento assim, né, que inclusive é uma das cartadas na manga dele, né, que quando eles chegam em Draconia mesmo, isso é bem lá pro final do arco,
ele primeiro que ele sabe se portar diante do imperador, né? Ele sabe ele exatamente sabe as frases os códigos certinho. sociais ali, né? E aí ele fala, não, eu servi já, eu tenho... É quase como se ele fosse um Sir do planeta, né? Ele fala, não, eu já ajudei o imperador tal. Aí você fala, mas isso foi há não sei quantos anos, 500 anos, sei lá. E ele fala, não, era eu. Ele não era um homem assim, ele não foi numa situação assim, ele não se chamava de doutor, não tinha uma tardes. Aí os caras, isso mesmo. E aí ele prova ali que ele é quase que um embaixador, um negócio, um cônsul ali. É bem isso, embaixador. Você falou tudo. Embaixador. Ele é um embaixador ali embaixador. da paz e da justiça. Isso que o doutor do Pertwee pra mim é. E temos também a presença da maravilhosa da Jo Grant, que finalmente está viajando depois de muito tempo. Já tem alguns arcos já que, se você pegar pra ver os nossos reviews na ordem, tem alguns arcos que ela já voltou. Sim, mas ela começou como uma companion presa na Unity, agora ela é uma companion que também viaja. Não podemos dizer o mesmo de Liz Shaw, que não teve essa oportunidade. A Liz não viajou em tela, né? Mas é engraçado isso, porque essas viagens da Jo pro além, né? Pro espaço, em outros tempos e tal, a gente vê um efeito disso nesse arco. Porque uma das coisas que tem... Qual é o grande mote ali de Frontier in Space? Eu ia falar Final Frontier. Tá ficando na minha cabeça. A palavra Frontier me engatilha Jornada das Estrelas. Mas, alô, Star Trek! Quando a gente tem Frontier in Space, é um arco muito político. Super. E é um arco sobre povos se degladiando, né? Tipo, a gente tem o povo da Terra. A gente tem o povo da Terra. Gente, esse arco era atual nos anos 70 e ele é atual hoje também. As coisas não mudaram tanto assim. É assustador pensar, né? Que as coisas não mudaram tanto assim. O grande lance desse arco é o seguinte: a gente tem o povo da Terra, né? O governo da Terra, que está em paz com o governo de Draconia, que é esse outro planeta, né, dos draconianos, há muito tempo, mas começa a eclodir uma treta entre os dois planetas. Do Neida. E a gente vai descobrir que, na verdade, é todo tem um jogo ali que o mestre tá envolvido, óbvio. Claro. Que ele quer colocar os draconianos contra os terráqueos e vice-versa, pra poder justamente pegar esse vácuo ali do conflito e a gente vai descobrir mais pra frente no arco, né? Que tudo isso tem envolvimento com os Daleks também, que ele tá tentando... É como se ele estivesse tentando enfraquecer os dois lados pra eles poderem governar o universo e ele ficar... no controle da Terra, né? Esse é o plano dele. E de quebra destrui o doutor no processo, né? Porque ele sabe que o doutor é o cara que sempre vai defender a Terra. Ele sempre vai estar do lado desse planetinha que ele não vê graça nenhuma, mas o doutor tá lá defendendo. Então, pra ele derrotar o doutor nos termos dele, ele fala, tá, então eu vou arranjar uma tretinha aqui. E aí, o que eu tava falando da Jo, né? A Jo tem viajado já, a gente vai ver o efeito disso nesse arco, porque uma das armas que a gente tem, né? Por muito tempo a gente não sabe da onde veio essa tecnologia, a gente vai saber que é do mestre, que é o lance essas ondas que emitem medo na pessoa. Isso. É uma onda que vai entrar, eu acho que provavelmente sonora, né? Uma onda que vai entrar no cérebro da pessoa. Sim. E aí faz a pessoa, ela ver no outro algo que assusta muito ela. Isso. Então, por que isso era importante pra esse plano maligno, né? Ele fazia os humanos verem draconianos o lance. O mestre, ele contrata os Ogrons, que é uma raça de mercenários, né? Que são aqueles ogrões. A gente já viu eles acho que Power of the Daleks. É algum arco com Dalek do Terceiro Doutor. E aqui esses vilões voltam a serviço do mestre. E aí o lance é que os Ogrons vão fazer as coisas a mando do mestre e as pessoas veem draconianos. Os draconianos veem pessoas. É isso. Por quê? Porque essa máquina instiga o medo neles. E tem todo esse lance que os planetas estão pra estourar uma guerra. Então um povo tem medo do outro. E a Jo, quando ela tá sob o efeito desse negócio, ela começa a ver todos os alienígenas que ela viu nas aventuras dela com o Terceiro Doutor. Em especial o Drashig, que é aquele bicho bizarro de Carnival of Monsters, aquela cobrona, né? E ela vai vendo outros bichos também. Ela vê Sea-Devil. Ela vê Sea-Devil. Ela vê todos os monstros esquisitos que ela viu desde que ela começou a viajar com o Doutor. Então e a gente que vai deixaram aterrorizada, né? Pois é. E a gente vê também que com o tempo ela começa a desenvolver uma resistência a esse lance do mestre. Ela lembra que se ela ocupar a mente dela com bobeira, né, com gibberish, ela não fica suscetível aos encantos do mestre, Isso, né? Ela vai construindo ali quase uma barreira já. É uma barreira mesmo. Contra o mestre e as suas maquinações mentais, porque o mestre adora um mind game, né? Então, é muito bonito ver que a Jo Grant, enquanto companion material que a gente fala, né? Que ela vai desenvolvendo essa resistência. Porque assim, ela já conhece o mestre, ela já sabe como ele opera, como ele funciona, ela não é besta, ela não é burra, ela é uma companion super espertinha
Então ela já tá num estágio ali que ela já consegue resistir ao controle mental dele. É muito gostoso de ver a Jo nessa posição. É muito engraçado que você vê que o jeito que ela ocupa a mente dela é ela fica cantando aquele Mary tinha um carneirinho de pelo branco como a neve, né? É o famoso lá, 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 lá. E é engraçado que assim, o mestre ele tá naquela... Isso, de novo, né? A gente não vai ficar passando detalhe por detalhe na ordem, né? Isso vai acontecer em algum momento no arco que ele fala assim, não, eu vou derrotar o doutor e você vai me ajudar, Joe Grant. Tipo, é um negócio muito só pra sacanear o doutor, né? Sim, super. Aí ela, não vou ajudar nada. Aí ele vai, porque eu sou o mestre, vai me obedecer. Ele começa a tentar controlar a mente dela. Aí ela, não, Mary tinha um carneirinho. Aí ele começa a falar, you obey me, you obey me. Ela tá cantando, aí ele cansa. Tipo, ela ganha ele no cansaço. Ai, tá bom, vai, aí deixa. Ele, tá bom, chega. Não quer me ajudar? Então não ajuda, não. É muito gostoso. Então vai pra cela. Ver um mestre bravo. É muito gostoso. Tudo bem que no final de tudo, isso era um plano dele. Ele sabia que ele não ia conseguir controlar ela. E aí ele usa da inocência dela, que tá buscando ajuda pelo doutor, pra atrair o doutor e tal. Mas é no muito fim, tudo dá certo. gostoso, é muito gostoso. E é assim, é Kate Manning e Delgado, né? É engraçado demais. São né? os grandes aí da era Pertwee. Eu acho que pra mim, é a parte que pega mais, assim, tipo, o pessoal lembra muito, o Brigadeiro, acho que são os 4 pilares, né? É o doutor, a Jo, o Brigadeiro e o mestre. Pronto, é isso. Eu não lembro nunca de Sarah Jane, eu lembro às vezes da Liz, mas eu acho que esse quarteto é o que pega mais na era Pertwee pra mim. Agora, uma coisa que esse arco tem que... De novo, é um dos arcos grandes mesmo do Pertwee pra mim. Eu sempre lembro dele. Quando eu tô pensando assim, arco do Terceiro Doutor. Ele é muito memorável, que você tava falando que ele é muito atual, né? Que, né, a gente tá falando sobre povos em conflito, e isso, infelizmente, é um negócio lá dos anos 70, mas é muito atual hoje, essa né? coisa de incitar o medo dos dois lados. Sim. Né? Uma coisa que eu acho interessante também é porque, assim, a gente fala muito que é sobre a Terra contra a Dracônia e esse terceiro poder que é o mestre aliado aos Daleks e aos Ogrons e tal. Mas, na verdade, quando você for pensar, esse arco ele trata também de uma coisa que acontece muito, infelizmente, que é essas, não guerras, né, mas esses conflitos internos de cada povo. Por exemplo, a gente vê que o que acontece ali na Terra é que a gente tem a presidente da Terra, que é um cargo... lembrando que esse arco ele é muito no futuro, né? É, no século 26. No século 26 ali da história humana e tudo mais. A presidente da Terra, ela tem já um acordo de paz com o Dracônia. São planetas que, diplomaticamente falando, são aliados e tal. Mas os militares... O que a gente tá ali na forma desse cara general, capitão... O General Williams... Ele porque quer incitar a guerra, porque ele não confia nos draconianos, porque ele tem um passado com os draconianos. Então, a gente vê que também é uma crítica um pouco aí sobre como os poderes, às vezes, em um bloco ali de nação... pode estar brigando entre si, com né? certeza, Tipo, com e certeza. você vê que em vários momentos do arco a gente vai ver isso acontecendo, né? Que a presidente fala um negócio, aí o general fala, não, mas a gente vai fazer de outro jeito. Ela fala, mas eu sou presidente. Ele fala, mas você não tem poder militar. Isso. Então, infelizmente é uma Fica coisa esse que... embate, né? E é muito interessante que existem muitos diálogos entre o General Williams e a presidente da Terra sobre esse tópico. O General Williams é um cara muito pragmático e o tempo todo ele tá falando, eu vou usar o Mind Probe. O Mind Probe, tem o famoso. Mind Probe acontece, tem bastante. Que é, né? É você... É a sonda mental. É a sonda mental que você ali extrai a verdade da pessoa. E assim, quando chega... Você extrai qualquer coisa, que é qualquer sonda mental, informação. né? É uma tortura, né, gente? É um método de tortura. E ele coloca o doutor sob esse método. O doutor responde todas as perguntas e ainda assim o cara desconfia. Então, pra você ver como o cara... Ele está determinado a entrar em conflito. Não, e é porque o lance assim, ele vai, vou botar a sonda, tem um momento que ele vai, vou botar a sonda mental no doutor e tal, não sei o quê. Isso. E aí, só que ele bota a sonda esperando a resposta que ele quer. Ele quer a resposta que incrimine os caras e tal. Isso. E o doutor tá ali na paz, respondendo tudo suave. Ali, na suavidade total. E não responde o que o cara quer. Tipo, ele tá respondendo só a verdade, mas não responde o que o cara quer ouvir. Isso. E aí o cara fica puto. You can handle the truth. E é muito bonitinho que depois que ele é torturado, a Jo vai ali, doutor, você tá bem? Não, eu tô cansado. Tá tudo bem. Um pouquinho de dor de cabeça, mas fora isso, tá tudo certo. Então, é legal ver como esse medo que o mestre tá ali incitando, ele tá atingindo pessoas em locais de poder. Parando pra pensar agora, isso é um negócio que não vai fazer sentido pra ninguém fora do Brasil, mas pra gente vai. O fato de você ter uma briga interna entre militares e o governo que tá tentando paz acontecer no que, pra gente, é o prédio do Congresso Nacional. Pois é, muito interessante. Torna tudo mais interessante ainda, né? Exatamente. Lembrando aí, mais uma vez, se você não prestou atenção na abertura,
Brasília não é a capital do planeta. Não. É só se bem o que prédio. seria legal se seria fosse, legal. Mas acho que não. Eu acho... eles nem chegam a falar, assim, aonde é a capital. Mas aquilo é a capital do planeta. Do mundo. Mas o que eu acho interessante é que, assim, pra gente, né, a gente bate o olho ali na hora que aparece, meu Deus, Brasil, é Brasília, é o Congresso, tal, não sei o quê. A gente fica louco, né? Mas ali pro episódio não é nada, não tem nada a ver com o Brasil. Não. Mas eu fico pensando, assim, é muito o que eu acho que qualquer outra nação que já serviu de como é que chama isso? Lugar onde filma? Locação sente, né? A gente tava vendo agora no final do ano, né? No final de 2025, estamos em 2026, se você tá ouvindo no lançamento. A gente tava reassistindo a era do Capaldi, né? E passando aquele... 10ª temporada, que inclusive excelente. Envelhece saudades maravilhosamente Bill bem. Potts. E aí a gente tá ali no Smile, né? E o Smile é naquela... A construção super futurista, e tem os robôs, a gente fica assim, porra, que foda esse lugar. E aí você vai ver a locação, parece que é um museu, né? Um museu na Espanha. Aí a gente até falou, puta, a gente tinha que ir na Espanha, porque aí vai tirar foto na locação. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, pro espanhol deve ser muito engraçado isso, né? Porque ele tá vendo, tipo, o futuro e ali a construção futurista. Ele olha, beleza, eu fui lá semana passada. Qualquer quarta-feira. É um museu normal. Então, pra gente. Não que a gente vai em Brasília o tempo todo, mas o ponto é, você olha ali e fala, beleza, isso é uma construção no meu país. Não é um prédio do futuro com naves do lado. Tudo bem que o Niemeyer ele tem esse Era lance isso que de eu ia fazer. falar. Eu ia falar do Niemeyer, né, gente? Porque assim, o Niemeyer, né, um arquiteto brasileiro, um dos maiores do mundo, já falecido. E ele tem obras que falecido são com 500 todas anos. As honras. Sim, super velho. Super velho. E assim, né? Ele é conhecido por um estilo muito futurista. Se você vai ver o Museu do Amanhã lá em Niterói. Eu ia falar disso. Tipo, cara, aquilo é locação de Dr. Who. A gente tá fazendo super um parênteses aqui, mas eu acho que vale porque nós somos o Dr. Who Brasil, então a gente tem que enaltecer o Brasil. Vamos enaltecer o Galera Brasil. do Rio de Janeiro, aí que provavelmente ali, da nossa geração, né, cresceu nos anos 90 e tal. Provavelmente vocês já fizeram algum passeio de escola pro Museu da Manhã. Maravilhoso. Eu lembro, Museu do Futuro, sabe? Museu da Manhã? Museu da Manhã, né? Eu lembro quando eu fui a primeira vez nesse negócio, eu fiquei assim... Eu não conseguia entender o que tá acontecendo, porque você chega num lugar, tem uma porra de uma nave espacial, né? É igualzinho. É maravilhoso. Aí eu nunca fui, cara, infelizmente. Porque você não tava no Rio de Janeiro, eu né? vejo muitas fotos. Cara, porém, e é isso, é um disco voador. É maravilhoso. Parece que você tá vendo o dia que a Terra parou quando desce a nave. E é muito, eu fico pensando... Essa vibe depois mesmo. Que a gente, né, depois que eu comecei a assistir Dr. Who, e depois que a gente começou a produzir conteúdo, eu sempre penso nisso, tipo, todas as coisas do Niemeyer poderiam ser não só prédios, mas naves também, né? Com certeza. Ele tem muito essa característica. É o lance de não ter canto, né? Que ele adora fazer coisa redonda. Isso, a Pampulha, por exemplo. A Pampulha. A Pampulha em BH. Gente, enalteçam Niemeyer, porque ele é fabuloso. Muito bom. Mas voltando aí pro arco, né, gente? Esse é um arco de 6 episódios e a gente vai ver muito um leva e traz. Ah, sim. Então a gente tem... O que acontece muito em arco de 6 episódios, Isso, porque tem que dar uma enrolada, assim, nada acontece feijoada ali nos 2 primeiros. Então é o doutor e a Joe sendo presos. Aí tem que convencer... Vai pra cela, sai da cela, vai pra cela. Aí tem que convencer que, a gente tá aqui do bem, a gente não tá aqui pra fazer guerra com ninguém, bababá. Tem uma hora que o doutor consegue abrir a cela, é bem na hora que o cara veio abrir também. É engraçado, assim. Esse mas arco ele tem momentos leves. A Era Pertwee tem muito isso, né? Eles estão em... É uma tensão sempre Ainda de espionagem Who, e tal. Mas aí tem sempre uma coisa que quebra, uma piada e tudo mais. Isso. A gente tem isso é um problema que acontece na série clássica. Eu acho que inclusive isso é uma coisa que não afasta, mas ele dá esse receio na galera que tá começando, né? Sim. Porque a gente tem arcos muito longos nesses começos, né? Ali, até essa... Tá acabando isso já. Quando a gente tá na Era do Quarto Doutor, isso já morre. Sim, sim. Que são esses arcos de 6 episódios, 10 episódios. A gente vai ver isso acontecendo. Isso aconteceu muito no primeiro e no segundo. Aqui acontece ainda os arcos de 6 episódios. Eu não sou totalmente contra arco de 6 episódios. Eu sou quando eles são de 6 episódios arrastados. Só porque precisam. Isso. Esse arco não é um arco arrastado, mas os 2 primeiros episódios você vê que eles poderiam não existir, ou ser um só, ou ser parte do terceiro. Por que acontece? Condensar um pouquinho ali as coisas. A gente tem que lembrar que, né, Doctor Who era uma coisa que na época não tinha streaming, não tinha 1 milhão de opções e tudo mais. Então isso era uma história que se estendia por meses. Era uma história que ficava por 6 semanas, ou seja, um mês e meio passando. Eu acho muito pra uma história só. Eu acho um mês um tempo ok. Tanto que os arcos que eu acho que rendem melhor são arcos de 4 episódios, que é uma coisa que vai virar meio padrão depois de um tempo. A gente vai começar a ter arcos menores, arcos de 4 episódios e tal.
mas o de 6 episódios efetivamente vai acabar caindo, né? Esse é um arco que a gente vê isso, né? Os 2 primeiros episódios eles têm que ficar enrolando até o mestre aparecer, que ele aparece justamente no terceiro episódio, e aí quando ele aparece... A coisa engrena. É quando engrena a história. Vai embora a história. E tem um porquê de bastidor, né? O Delgado ele era muito caro pra ficar mantendo todos os episódios, então ele entrou só na metade ali pra poder render a história. Mas é aquilo que eu sempre falo também, né? A gente tem que se colocar um pouco na pele de uma pessoa dos anos 70 ou 60, enfim, da época que você estiver vendo o arco, quando você tá assistindo aquilo. Você não pode querer um ritmo narrativo de hoje em dia. Gente, a teledramaturgia daquela época tinha esse ritmo. Se você pega a era Hartnell, é muito mais devagar, a gente falou isso lá nos nossos podcasts da Era Hartnell, do tipo assim, que eles precisavam, era tudo muito teatral e a gente ainda não tinha uma linguagem televisiva bem desenvolvida. Então, tipo, tinha que mostrar que o Ian passou do lado de cá pro lado de cá da ponte. Tudo era mostrado o tempo todo. Ai, mas a ponte tava quebrada, então ele teve que subir o morrinho pra... Tipo, isso aí não tem mais, a gente já tá na Era Pertwee. Já é muito mais 10 dinâmico. anos depois. As coisas já avançaram. Elas estão como hoje em dia? Claro que não, ainda são os anos 70. Mas tá muito mais dinâmico. Sim. Então quem fala assim, eu não vejo série clássica porque é devagar. Não é mais devagar. O comecinho mas agora já não é eu mais. acho que quando chega a Era Pertwee, ela é meio que um divisor de águas, assim. Tem muita gente que fala isso, tipo, quando tá assistindo a série clássica, eu quero chegar logo no Pertwee porque é colorido, porque é mais dinâmico. Porque não tem tanta recon, porque o segundo peca o segundo muito, que tem mais. Né? Não é culpa dele, né? O primeiro e o segundo Doutores, eles são realmente um pouco mais difíceis. Mas, assim, até na Era Hartnell a gente já falava que já tinha arcos que estavam mais dinâmicos do que a Unearthly Child, por exemplo. Tem. Os porque dois a coisa doutores, engrena, gente. Os dois primeiros Doutores, eles têm arcos muito dinâmicos, sim. Mas o ponto isso é uma coisa que pode ser tido como um problema, e eu entendo quem tem esse problema. Sim. Arcos longos demais dão um certo receio de você começar a assistir. Tipo, você vê, 10 episódios. Pra quem gosta de coisa mais antiga, assim, tipo, eu gosto de coisa assim. Eu vejo 6 episódios, beleza, bota aí. Mas realmente, é inegável que a maioria dos arcos de 6 episódios poderiam ser arcos de 4 episódios. A não ser que seja um arco muito bom, tipo Daleks Masterplan, que são 12 e você tá ali. Porque é muito gostoso e envolvente. E quando você para pra pensar, e ainda tem... A gente vai entrar em mais detalhe mais pro final do podcast, na hora das curiosidades, bastidores e tal. Esse arco, na verdade, ele é um arco feito com 2 arcos, né? Ele é quase a primeira parte de uma história de 2 partes. Porque o próximo arco, que é o arco com os Daleks e tal... eles compõem uma história só. Isso. Então, é quase como se... acaba com cliffhanger. É quase como se você tivesse um arco aí de 12 episódios. Isso. Né? Então, só que eles quebraram. Então é 12, né? O outro também é de 6. Sim. Então aí ele fica maior ainda. Talvez esse arco poderia ter sido menor pro outro ser de 6 e não sentir tanto. Mas, enfim, detalhes, né? Detalhes, O importante é que, assim, a gente... tem uma história que, eventualmente, ela engrena muito bem, e ela acaba no cliffhanger. Então a gente vai revisar esse arco aqui, infelizmente, né, como a gente falou, o último do Delgado, mas vai ter mais história aqui pra frente. A gente falou aí de Star Trek, Frontier in Space, The Final Frontier. E tem um elemento nesse arco muito legal, que são os EV Suits, o traje espacial. Que esse é legal, esse eu gostei. Ele é usado aqui em algumas vezes, né? Primeiro que quando eles usam o Mind Probe no Doutor ali, ele é sentenciado à prisão lunar. Então é uma prisão que existe na Lua. Então é muito gostoso esse momento ali que ele tem com aqueles caras. Ele faz uma rebelião na Lua. Isso, né? Inclusive, muito gostoso. A Lua é palco de muitas coisas, né, em Doctor Who. A gente vai ter... A Lua já foi base de Cybermen, a Lua agora tem a colônia penal, né? Colônia penal lunar. A Lua vai ser um ovo na série moderna. Isso é muito triste. Mas enfim, tem Finge que não existe essa parte. Tem a colônia penal lá. É legal porque o doutor ele é responsável pelo um riot ali, ele faz uma rebelião na prisão. É muito gostoso. E é muito interessante ver como ele se relaciona, ainda que brevemente ali, com o pessoal que tá preso, né? Então, assim, Então, essa hora da prisão. É muito legal essa colônia parte. penal. É legal porque você vê que são presos políticos, né? Isso! Porque você fica pensando assim, vai ser só, tipo, scum and villainy. Só o pior da sociedade que vai pra Lua e tal. E aí você chega lá, tem pessoas de boa. Tem professores, tem um movimento de resistência, tem os caras da resistência, você vê que eles não são, tipo, os bandidos da faca na boca. Não. São, tipo, tem um que ele é um cara, um scholar, né? Ele parece um professor e tal. Cientista. E aí você vê que eles são... Por que eles são presos ali? Eles são presos políticos. Eles são caras que estavam indo justamente contra o regime, o cara lá, o general... Isso. O general Poucas Ideias lá. Isso. O general
Mind Probe. O General Mind Probe. Então, você vê que, tipo, tem toda uma crítica sobre pessoas que não estavam interessados em travar a guerra com Draconia e tudo mais, e acabavam sendo silenciados, mandados pra serviços forçados, né? Você vê que tem uma hora que eu acho que o cara é velho demais e ele não pode ir trabalhar no trabalho braçal e o doutor se bota na frente, então... É muito gostosa essa parte e tem uma hora ali que eles vão meio que fugir e tal, e eles entram numa câmara de pressurização, aí eles têm que usar ali o traje, aí tá faltando oxigênio em um dos trajes. Você vê que rola uma sabotagem, né? Uma sabotagem. Os caras são colocados... Isso é muito Star Wars, eu acho. Isso é muito... Eu sinto muito qualquer coisa de space opera e ficção espacial, assim. Por exemplo, você tem... Lembra muito Star Wars, lembra muito Star Trek, assim, vamos lá, Star Wars e Star Trek, um é ficção científica, outro é space opera, não é esse o ponto aqui, mas tipo, ele lembra muito esse gênero de coisas espaciais, então ele lembra Star Wars, lembra Star Trek, lembra Battlestar Galactica antigo também. Ai, que saudade, assistam, excelente série. Lembra mais até o Battlestar Galactica e Star Trek, eu acho, por conta do visual. O visual, né? A estética. Mas você vê que tem um lance, tem essa parada, né, os caras são sentenciados aí lá fora, vai lá e faz do lado de fora, e mas os tanques estão convenientemente sem oxigênio, então rola uma sabotagem interna pra matar as pessoas. Então eu gosto que ele lida com toda essa proximidade de uma possível guerra e todos os seus entroncamentos. Então o que tá acontecendo com o cidadão comum? O que tá acontecendo com o cara que é cientista no meio desse momento, né, político, em que dois mundos, né, não países, mas dois planetas, podem vir a entrar em guerra, né? Sabe uma coisa que é interessante também, que é, mais uma vez, Doctor Who usando a alegoria de aliens e humanos, né? Ou enfim, outras raças e a raça humana. Sim. Pra falar sobre problemas na Terra, né? A gente vê que quando os humanos, eles estão ali... por um momento, quando o Doutor e a Jo são presos a primeira vez, é porque os soldados humanos estão vendo dois draconianos. Isso. Eles não estão enxergando... que o doutor não é humano, né? Mas eles não estão enxergando duas pessoas que são iguais humanoides. Eles estão enxergando dois draconianos. Aí bota na cela e tal, e fala, prenda os dragões, né? The Dragons e tal. Interessante. E aí a Jo fala, Isso eles estão falando que a gente é dragão? Aí ele fala, não, o doutor demora uns segundinhos, aí ele pesca. Ele fala, não, peraí, pela época que eu tô, e pelo jeito que eles estão chamando a gente, eles devem estar falando dos draconianos. Ela fala, mas são dragões? Ele fala, não, o ser humano, ele chama os draconianos de dragons, né, de dragão, como um termo pejorativo, né? É um termo extremamente racista. É ofensivo. E a gente sabe exatamente do que a série tá falando nessa hora, né? Ainda mais sendo uma série britânica, né? Pois a gente tem muitos negros, a gente tem muitos asiáticos. Sim. O Reino Unido, ele expandiu, meteu as garras em vários outros povos, e aí quando tem as pessoas que são dessas etnias, tem vários termos pejorativos pra isso, não só no Reino Unido, no Brasil, enfim. Nos Estados Unidos. Racismo existe em todo o planeta e é justamente essa a crítica ali. Tanto que a gente vai ver que vão ter outros momentos no arco que tem, inclusive com o tal do general, acho que ele, ou é algum soldado, sei lá, vai falar com o draconiano, se eu não me engano, acho que até com o imperador. Ele fala assim, dos dragons, dos dragões, ele fala, não chama meu povo assim. Entendeu? Porque é ofensivo. E a gente não se fala. E quando a gente para pensar, né, isso tem vários momentos no Doctor Who, a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, Sea Devils é um termo extremamente ofensivo, né? Isso, a gente veio aprender ainda o War Between, que não se fala, já é um termo ultrapassado. Eles são homo aqua. Tanto que não se chama mais eles de demônios do mar. Naquele episódio lá, aquele especial da Jodie, o Legends of the Sea Devils, quando ela vê o Sea Devil, ela fala, um Sea Devil. Aí o Sea Devil, olha, é um parasita da Terra. É isso. É ofensivo igual. Eu tô te devolvendo a tua ofensa. Pois é. Então é bem por aí mesmo. Então a gente aprende um monte de coisas interessantes. São vários conceitos que esse arco em especial, e essa época de Doctor Who, essa era do Barry Ladd e do Malcolm Hulke, né? Que é o roteirista. Aliás, o Malcolm Hulke é o criador do Sea Devils. Sim. Ele é o autor, né? O roteirista aí do arco original. The Sea Devils. Do The Sea Devils. Então, assim, eu gosto muito dessas temáticas dessa época. Uma pessoa lagarto, né? Porque Sea Devil é lagarto, Draconiano é povo lagarto também, né? Sim, exatamente. Bom, ele também fez The War Games, ele fez o Colony in Space também. Essas temáticas dele eu gosto. O Colony in Space me confunde um pouco também, porque é Colony in Space e Frontier in Space. Então, são muitos Space.
Invasion of the Dinosaurs. O cara tá dentro dessa temática. Tem Invasion of the Dinosaurs, é verdade. Mas esse não tem space, né? Não, mas então, é essa temática dos bichos, né? Sim. Mas quando você para pra pensar, isso era muito da época também, né? Porque era muito pra mostrar, olha só, as cores e como a gente consegue fazer coisas gigantes. Tem isso também, né? A primeira era colorida de Doctor Who, vamos usar pra caramba. Technicolor, que delícia, né? Você falou aí desse momento, né? Que eles chegam, enfim, no Império Draconiano. Isso já é lá mais pra frente do arco. Mas eu acho muito interessante que quando o Doutor vai na Terra, ninguém acredita nele. Quando eles chegam no planeta Dracônia, o Imperador trata ele super bem. Porque ele dá a carteirada também. Ele dá a carteirada, ele fala, né? Que tipo, eu já ajudei vocês antes, né? Então, assim, eu percebo que é muito interessante como ele é muito mais bem recebido lá do que na Terra. É legal Sendo que ele é conhecido por defender a Terra. Ele tem os maneirismos, não é maneirismo, né? Mas ele sabe o jogo diplomático com o Dracônio. Então quando ele fala com o Imperador, vai se endereçar a ele, né? Ele fala minha vida em suas mãos, eu acho que é minha vida em suas mãos, um negócio assim. Isso, tem uma frase. É um jeito que você vê que os draconianos, eles fazem... Ele beija a mão. Quando o Imperador Draconiano vai falar com a Presidente da Terra, ele fala isso pra ela também. Sim. Então você vê que é um troço social deles de falar com pessoas hierarquicamente acima ou igual, né? E o Doutor, ele sabe fazer isso muito bem. E é a partir daí dessa conversa com o Imperador Draconiano que eles conseguem a resolução. O filho do Imperador, ele tá mais determinado a guerrear, tal qual o general lá da Terra. É a mesma questão, né? Quando a Jo Grant ousa falar a sua opinião, o filho do cara não quer saber. As mulheres aqui não têm vez, aqui elas não têm voz. Aí o Imperador fala, fica quietinho. Pode falar, senhora Grant. O que você quer falar? É muito legal isso também, né? Porque a gente também tá nos anos 70, a época que os direitos das mulheres começam a ser reconhecidos também. Elas começam a ganhar mais voz, né? Então, é legal ver como as coisas da vida real vão se refletindo aqui nesse arco também. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Obviamente, é justamente sobre a importância do mestre nesse arco, né? Que é justamente o ponto de virada do arco. É quando ele começa a ficar interessante mesmo. Quando a história de verdade ela começa a engrenar, é quando ele aparece. Porque no começo, né, assim, a gente vê que o doutor, tem todo o rolo que ele vai preso, e quem salva o doutor é esse agente que aparece, e é o mestre, né, numa nave roubada, com uniforme roubado, tudo roubado, e ele salva, aquela frase, né, você sai do fogo pra ir pra frigideira, né? Exatamente, nossa, é isso. E aí o mestre prende ele e a Jo, né, e é muito engraçado que ele tá... O mestre solta o doutor pra prender ele. Né, ele salva o doutor pra prender, né? É isso. E aí é legal que ele tá com aquela roupinha, aquela golona, porque inclusive esse arco é um arco com golas futuristas, né? Gosto. É uma coisa muito Jetson. Você quer botar um futurista da golinha pra ela. Muito. E aí na cena seguinte ele já tá com a roupa dele de mestre mesmo. Ele prende o doutor e a Jo, né? E ele vai pra uma sala com as câmeras, né? Que fica vendo tudo. E ele senta ali e aí começa a ler Guerra dos Mundos, né? De H.G. Wells. Que fala muito sobre esse arco também, né? É guerra entre mundos, né? E aí ele tá ouvindo o doutor e a Jo conversando e, tipo, pra ele é muito chato, né? A conversa engraçado dele. porque é isso, né? A Jo, em vários momentos desse arco, ela ganha do mestre enchendo o saco dele. Porque qual é o grande plano que o doutor e ela fazem? Não, a gente vai... Ele tá olhando, porque ele avisa, né? Ele fala, se vocês tentarem fugir, tem a câmera ali, tá? Estou então, de olho! Nem tentem, os órgãos ficam por aqui também, eu vou ali pra minha salinha ler meu livro. E aí ele vai pra sala e ele não tá olhando pra tela. E aí a Jo começa e começa a falar um monte de coisa sobre a Unity. Não, porque quando eu fui contratada, eu achava que eu ia ser uma Bond Girl, e na verdade eu mexo com papelada, eu tenho que comer com brigadeiro e não sei o quê. Não tem nada de glamuroso nessa droga. O mestre tá lendo o livro, aí tem uma hora que ele tá tipo assim, caralho. Não aguento mais. Aí ele baixa o volume e foda-se. E continua. E fica lendo o livro. Aí é justamente o espaço, aquele espacinho que eles têm pra poder fugir do doutor sair da cela. É a oportunidade que o doutor tem pra conseguir escapar. E é muito lance prático, assim, porque o doutor escapa, né? E aí o mestre não tá olhando na hora, mas tem uma hora que ele volta a olhar. Aí ele fala assim, peraí, tem uma coisa errada, deixa eu lá ver. E aí o que tá posando de doutor é um monte de... A Jo fez uma pilha, assim, com roupa, com um monte de coisa. Aí que o doutor, ela, tá
dormindo aqui. Tá dormindo. Não, aí e é o só um monte de todo, pilha. E o tempo todo tem que dar um prêmio de improv pra Jill Grant. Ah, pode crer, né? Porque o tempo todo ela tá ali, não, doutor, não sei o que lá, e papapá, e pipipi, papapá, conversando com o amontoado de mantinhas ali, como se fosse o doutor. Enquanto isso, o doutor tá lá, fugindo no Ivy-Suit, no traje espacial ali. E ela blá blá blá, bibibi, bababó, papapá. Muito bom. E tudo isso, parte disso, ou tudo, sei lá, foi improvisado, né? Tem isso também. Sim, a Katie Manning, maravilhosa, Jill Grant. Toda a parte que ela fala do trabalho da Unity é improvisado, não tinha no roteiro, não. Ela foi lá e mandou ver. Você vê como ela já conhece muito bem o papel, pessoal né? O pessoal da Barry Letts e a galera da produção deve ter colocado assim, tipo, uma frase fala, wing it, né? Vai! E aí nisso ela criou várias coisas importantes pra lore, por exemplo, que ela queria ser uma Bond Girl, e ela entrou, e ela almoça com o brigadeiro, tipo, nada disso tava. Ela menciona mesmo o brigadeiro. Ai, eu sou obrigada a almoçar com o brigadeiro. O meu trabalho de verdade é ficar arrumando o arquivo e almoçando com o brigadeiro. Que dó, gente! Maravilhosa. Não, a Katie Manning, né? Claro, maravilhosa. Enquanto isso, o doutor tá lá escapando, de novo, né? No trajezinho espacial, ele é todo inteligente, né? Que ele pega, ele solta o ar, o oxigênio e tal. Ele usa o oxigênio pra ir pra se movimentar, frente. pra fazer essa propulsão. Então, assim, de novo, você falou no começo que o Pertwee é um doutor mais de ação. Eu não consigo imaginar nem o Hartnell, nem o Troughton fazendo uma dessas. Ah, não, isso é muito de ação. O Troughton um pouquinho, o Hartnell não. Mas assim, o Pertwee é muito o cara total da ação. É o doutor mais, assim... É mais físico, né? Físico, exatamente. Não, isso ele fala tem uma muito, fisicalidade. Isso fala muito sobre a época da televisão mesmo, né? Na época que tava pegando bastante era justamente Avengers, né? Avengers é de um pouquinho antes, se eu não me engano. Isso mesmo. Mas era uma série época. Era um negócio meio James Bond, meio Avengers. Não Avengers da Marvel, né? Os agentes secretos britânicos Avengers. Então, assim, é isso. Esse doutor, ele é uma coisa mais espionagem e menos... É muito sci-fi, né? Mas não é sci-fi... Espionagem meets sci-fi. É uma mistura entre os dois. E é a primeira vez que isso acontece em Doctor Who, então eu gosto muito de ver o Pertwee nesses momentos. Primeira e única, né? A gente não vai ter uma outra fase que é tão Earth-based, assim, tipo, tão... Coisas da Terra, espionagem... Isso a gente não tem, né? Nunca mais teve, né? A gente não tem outro doutor foi um momento. Mas eu acho que Doctor Who é muito isso, né? Cada doutor, ele é uma faceta totalmente diferente que dificilmente se repete, né? Tipo, a gente tem a base, né? Tipo, o doutor, ele é um fugitivo, ele é inquisitivo, ele é meio um grande bohemian, né? Um grande boêmio do espaço e tudo mais. Mas cada versão dele é meio única. Então, assim, tudo bem, a gente não tem um outro doutor, o vagabundo flautista. Não. Que é o doutor do Troughton é muito Chaplin, né? Tipo, a gente não tem outro doutor Chaplin, a gente não tem outro doutor James Bond, a gente não tem um outro doutor que parece estar cheirado o tempo todo ali com o Tom Baker. Pois é. Entendeu? Eu acho cada que cada doutor imprimiu o seu estilo pessoal ao papel, né? Exatamente. E isso vai trazendo as variações dentro do template do doutor, mas acrescentando coisas novas, assim. Sim. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que aí só pulando um pouquinho, saindo um pouco do arco, falando sobre Doctor Who de forma geral, eu acho que isso foi uma das coisas que fez eu não gostar tanto da escolha da volta, por exemplo, do David Tennant pra ser um doutor de novo, né? Porque querendo ou não... O que ele vai trazer de novo, não, né? É isso, tanto que o pessoal fala assim, tem duas escolas, né, de fã. Tem uma galera que jura de pé junto que não, o 14º Doutor e o 10º Doutor são muito diferentes. Não é porque eles são feitos pelo Tennant que eles são iguais, eles são diametralmente opostos. E eu não consigo ver isso. Eu consigo ver ele fazendo o doutor dele de novo com uma carga de alguns anos a mais. Ele é um pouco mais velho e tudo mais. Um pouco mais maduro. Mas são encarnações que essencialmente são quase que a mesma encarnação de novo. Tipo, ele tá repetindo, ele tem coisas a mais, ele tem um tempero a mais, uma coisa aqui, outra ali. Mas a base desse doutor é a mesma porque o doutor é um papel muito autoral. Muito autoral. Então você trazer um ator pra fazer de novo, ainda mais relativamente tão perto assim, tipo, tudo bem, tem uma separação grande aí de 2006 pra volta, né, dele como 14º Doutor. Até 2010, né? Então, sei lá. 10. É isso, eu acho que o papel do doutor ele é muito único, ele é muito autoral e não deveria se repetir. Mas enfim, enfim, só um parêntese, nada a ver com arco. Dentro de Frontier and Space. Mas sim, né, esse arco ele tem também os momentos, que é uma coisa que acontece na série clássica, que é o doutor e a Companion se separarem, né, cada um tá num front. E é justamente nessa hora que a gente vai ver a revelação do inimigo real, talvez, que é a nova frente que a gente vai ver, que são os Daleks, né? Porque a Jo, ela tá separada do doutor e ela tá dentro desse covil do mestre. Porque qual é o lance? Eles estão ali... Quando o mestre rapta eles, né, salva eles
Salva pra coluna aprender. penal e tudo mais, ele tá indo levar o doutor e a Jo para o planeta dos Ogrons, que é onde tá a base dele, porque ele fala, não, porque ele contratou os Ogrons. Isso, né? A Jo até pergunta, você tá trabalhando pra eles? Ele fala, não, ao contrário, eles estão trabalhando pra mim, né? Lógico. Então ele vai levar pro planeta dos Ogrons, eles são interceptados no meio e acabam indo pra Dracônia. E aí lá o doutor consegue se livrar da treta toda, porque ele é o diplomata e tudo mais. E aí o imperador draconiano fala assim, não, então a gente vai na Terra resolver, vai acabar com isso de uma vez por todas. Vamos resolver. Se é a palavra que precisa, então é a palavra que vai ter, vamos pra Terra. Aí eles pegam e vão pra Terra. Só que nessa hora, eles separam. O doutor vai com o draconiano tá indo pra Terra e a Jo tá com o mestre. Isso. Ela foi, porque na hora baixam os Ogrons ali, salva tudo, salva o mestre, né? E ele acaba saindo junto com a Jo. Vai ter um momento que o mestre vai estar preso com eles, né? Enfim, mas aí eles conseguem se separar ali e a Jo ela fica nesse covil do mestre, né, por muito tempo, que é a hora que ele justamente... Que ela resiste, que ele fala assim, não, você vai me ajudar a pegar o doutor. Ela fala, não vou. Ele fala, vai sim. E no final ele consegue mesmo, né? Sim. Porque ele não controla ela mentalmente, mas ele cria uma situação onde ela acha que ela tá ajudando e na verdade ela tá atraindo o doutor pra uma armadilha. Isso. Que é infrutífera, né? O mestre não mata o doutor. A gente tem alguns sustos de regeneração nesse arco, né? Pá! Momentos que a gente acha que ele vai morrer, né? Ai, meu Deus. Ele toma tiro, mas nada acontece. E aí a gente vai ter na hora que eles estão ali não é nem na Terra, nem em Dracônia, eles estão nas naves, né? Não, é que na hora que já estão no covil do mestre, já que a gente vê assim, planeta. o doutor acha que, tudo bem, a gente resolveu o problema. Aí o mestre aparece e fala, não, porque eu trouxe velhos amigos pra se juntarem à festa. Aí chegam os Daleks. Uhul! E aí a gente entende qual era o grande lance do mestre esse tempo todo. Ele tava fazendo um acordo com os Daleks pra poder enfraquecer as frentes, tanto de Dracônia quanto da Terra, pra poder ajudar os Daleks a conquistarem tudo e ele ficar com a Terra, porque já virou pessoal. Ele quer controlar a Terra pra sacanear o doutor e pra se vingar da Unity e tudo mais, né? E aí a gente tem mais essa introdução de personagem nesse arco, que é um arco que já tem muita gente, né? A gente tem humano, a gente tem draconiano, a gente tem Ogron, a gente tem o mestre, a gente tem Dalek. E aí você vê que originalmente, né? Esse arco, ele não ia ser o último do Delgado, né? Não. Ele ia levar pro arco seguinte, né? Que era esse arco dos Daleks, que é uma coisa só, né? Isso, na verdade, é um grande arcão. A gente tem Frontier in Space e o próximo arco uma história só. O Planet of the Daleks. Tanto que ele vai terminar ali, ele vai terminar num grande cliffhanger. Grande cliffhanger. Não termina com conclusão esse arco. Não. Mas, eventualmente, isso ia levar a uma história e que a gente ia saber mais sobre as origens do mestre em relação ao doutor, ia ter todo um lance sobre eles serem irmãos, que nunca foi pra frente, porque houve essa saída abrupta do mestre e tudo mais. Mas é isso, tipo, a gente vai ter mais essa introdução de personagem no final do arco. Bem no final. E aí você pode achar que, tipo, mas os caras tão malucos, né? Eles vão introduzir no último episódio Dalek, e aí você tem que lidar com Dalek. Mas não é no último episódio de verdade, é no meio dessa história. Isso. Porque é uma história pela metade. Exato. O Planet of the Daleks, ele é até mais importante do que Frontier in Space, né? Frontier in Space é legal por ter uma presença forte do mestre e tem os draconianos e tal. Ótimo. Mas o Planet of the Daleks, ele vai meio que retomar o que a gente viu lá atrás em The Daleks. Então ele é tanto uma continuação de Frontier in Space quanto uma continuação de The Daleks. É muito interessante, assim, muito legal. A ideia ali que a produção, o Malcolm Hook, o Barry Letts, todo mundo tava construindo, assim, eles no estavam todo. construindo, exatamente. Era uma história que eles estavam construindo aos poucos e que teve que ser modificada, porque sem Delgado você não faz história. Eu não acho que, tipo, ter ou não, assim... A gente não tem o mestre no próximo arco, né? Porque acabou. não vai ter mais o Delgado. Sim. Mas eu não acho que se ele tivesse ali, se a história de Planet of the Daleks ia ser tão diferente. Eu acho que ela ia ser a mesma. O que ia mudar ia ser a próxima. Isso. E assim, né? Querendo ou não, Frontier in Space também ganha, porque ter interação de mestre com Dalek é sempre muito bom, né? Sim. A gente vê que o mestre ele tem muito isso, né? Ele, não, vocês são os meus senhores, eu vou servir a vocês, me deem sua terra, por favor. E aí tem uma hora que ele tá falando com um Dalek lá, ele... Faz tal coisa, o Dalek. Não, você vai fazer tal coisa, você vai me obedecer. Ele, não, tudo bem, sim, senhor. Aí quando o Dalek sai, ele... Você vai me obedecer. Lata de lixo, nojenta. Stupid tin can. Tipo, ele começa a xingar. Até parece. É um negócio, lembra até um pouco o Dr. Smith ali de Perdido no Espaço, né? Xingando o robô, né? Xingando o robô. É engraçado, assim. Tem isso também. O Delgado é foda, né? É uma perda muito grande, porque... Uma perda muito grande. O Delgado, ele começa como esse cara super austero, né? Porque o mestre, ele é mau, ele é o vilão tradicional de coisa antiga, então tá sempre de braço cruzado, de cara amarrada, mas
quando ele se solta e ele tem umas coisas de comédia, é muito legal. E nesse arco tem muito, né? Então você tem ele discutindo com os Daleks, assim, batendo boca. Você vai ter a hora que ele tá preso ali com o Doutor e com a Joe, e ele tá no meio de uma discussão, ele fala, quer saber? Tá bom, vocês querem ficar nessa aí? Pode ficar. Tá bom. Tá na hora do meu cochilo. Aí ele vira. Dane-se! Ele vira na caminha, assim, se encolhe todo e aperta um gadget dele, né? Então, assim, é triste quando você pensa que talvez nos próximos arcos a gente ia ver mais momentos dele solto, mas... Enfim, um desenvolvimento, né, uma do personagem. grande fatalidade, a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Fatalidade. Que pena que foi o último arco dele, que não era pra ser o último arco dele, né? Então, a gente sempre fica pensando como seria, né, se ele tivesse continuado. Não que ele tivesse durado muito, porque ele já tinha pedido pra sair, na verdade. O Delgado já tava querendo parar, já. Isso. Então mas é isso, já tinha planejado como ia ser a saída dele. Exato! A saída dele foi parou do nada, tipo, do nada parou de ter mestre. E eles tiveram que repensar tudo, né? A gente vai falar mais pra frente nas curiosidades, mas... Mas enfim... Mas é uma perda, né? Sobre a solução do episódio, como a gente falou, acaba que é um arco que ele acaba sem solução. Ele tem uma solução, né? Tipo, qual o grande lance, né? Vai ter um momento em que o Imperador Draconiano vai conversar com a presidenta, eles acabam ficando, não presos, mas eles acabam tendo que, no meio dessa bagunça toda com Dalek, com Ogron e tudo, eles dois juntos e mais o Doutor, então eles acabam agindo em conjunto. Isso. E aí quando estoura a treta, né, porque o Doutor os Daleks vão exterminar tudo, e vai explodir tudo, e tá o momento crucial do episódio ali, o clímax, o Doutor consegue enviar cada um para pro seu planeta de origem em uma das naves. E aí eles meio que, tá, beleza, então a gente já entendeu que não tem uma treta real entre a Terra e Dracônia. Tá tudo certo, vamos cada um pro seu canto, aperto de mão, que minha vida esteja em suas mãos, obrigado. Beijo. Aí, tchau, e acabou. Porque o grande lance é que ele precisa ir pra conclusão do arco, que é o outro arco. Que é o próximo. Que é Planets of the Daleks. Isso. Eu não sei... hoje vendo assim, é de boa porque todo mundo tem acesso aos dois arcos já prontos, né? Mas eu fico imaginando como foi na época, porque a pessoa tava acostumada a ficar vendo... Do nada, né? Aí ele sumiu. E é um arco, querendo ou não, apesar de ser um bom arco, ele tem esse lance que ele acabou. Tipo, chega no último episódio, tem um problema novo, aquele problema inicial, que era a treta diplomática, meio que resolveu, e aí agora, pum, Dalek. Sacou? E o que vem por aí, né? E aí você ainda tem que passar por mais 6 episódios pra saber a conclusão desse plano inicial dos Daleks com o mestre, agora sem o mestre, né? Mas eu acho que eles estavam acostumados a ter várias semanas pra descobrir o que vai acontecer, né? Não é que nem a gente que uma semana de Two Parter a gente tem um filho. Meu Deus do céu, uma semana! Mas era outra época. E lá eram 6 semanas, um mês e meio. Porque um episódio era um evento, era aquele lance do evento semanal. Não que hoje não seja, né? Mas era assim, você ia lá, você tinha um horário fixo, você não escolhia quando ia ver. Então, não, é essa hora, nesse dia, a hora de Doctor Who. Então, papai a TV é uma só na casa inteira. Sábado todo à mundo noite. Vai sentar ali em rodinha, ver o episódio. E aí, beleza, vai conversar sobre aquilo um pouquinho. Semana que vem a gente vê mais um pedaço e assim vai, né? É isso mesmo. Mas, gente, é isso. Frontier in Space, mais um grande clássico da era Pertwee. Sim, tem uns problemas de pace aqui e ali, mas é um arco muito bom. É um arco divertido. É um arco divertido de ver, justamente por ele ser esse lance meio Star Warsístico, Star Trekístico. Eu acho que é um bom arco aí da era. Um arco consistente. Uma coisa que também é consistente, que eu gosto muito quando a gente revisa a série clássica, principalmente, são bastidores, curiosidades. E afins. O momento Thais Alks. Então, por favor, take it away. Embarque nessa nave e comece a falar sobre as coisas de bastidor e por trás das cortinas. Vamos às tecnicalidades, né? Então nós temos aí o arco Frontier in Space, temporada 10, arco 3 da série clássica. Foi ao ar de 24 de fevereiro a 31 de março de 1973. Sim, 10 anos de série já. Malcolm Hook como roteirista, o diretor é o Paul Bernard, que foi a última vez que ele trabalhou em Doctor Who. Paulo Bernardo. Por quê? Porque Barry Letts não gostou da execução dos Ogrons. Pois Falou que não era do jeito que ele tava pensando. Os Ogrons, pra quem... É um problema. A gente já teve eles aparecendo lá atrás com os Daleks. Eu vou falar, eu não gosto, nem gosto. Eles são qualquer coisa. Tipo, eles são qualquer coisa. Mas eu vou além. Faz um monstrão aí. Talvez, isso aqui é total achismo, não tô baseado em nada, é só uma coisa que vem na minha cabeça.
os Ogrons, eles foram que lá na frente a gente vai ver acontecendo, que eles são os tipos Sontarans. Assim, é porque os Sontarans, eles são uma força militar, né? Mas pra todos os fins, a gente vê sempre Sontaran junto com alguma outra coisa e tal. Sim, os Ogrons, eles são tipo mercenários das galáxias. Genéricos. Mas é aquilo, é um grupo que todos eles são iguais e eles são meio truculentões. Não sei se indiretamente ele foi o que fez a gente ter os Sontarans depois, porque os Sontarans, eles são essa força que eles são, eu vou colocar em trilhão de aspas, tipo, ogros espaciais, né? Eles são tipo trolls do espaço, os Sontarans. Sim. Mas eles fixaram na lore geral de Doctor Who. A gente começa com o terceiro Doutor e a gente vai vendo mais e mais. Vai sendo trabalhado. E a gente vai ver na série moderna e tal. Ogro não. Ogro usou aqui, vai parar, a gente vai ver, tipo, mídia expandida ali, um áudio aqui, um livro ali, um quadrinho aqui, mas... Não colou. Mas Ogro não colou. Não colou, não deu certo. Outra coisa interessante desse arco que a gente nem falou, mas é que o Doutor tá com uma Screwdriver um pouquinho diferente, é uma Screwdriver nova, que vai ficar com o quinto Doutor até The Visitation. Com o quarto e com um revamp, né? Ele tem uma nova dele. Revamp da Screwdriver do Pertwee. Né? Que é que vai ficar até sair, né? Até parar de ter. Sim, então é a mesma do quarto e a mesma do quinto. Uma outra coisa que tem também, você tá falando sobre a execução dos Ogrons, que eu acho que impacta também, é porque originalmente... A ideia era ter o mestre trabalhando com os Cybermen, Era isso né? que eu ia falar, muito bem. Isso é interessante, porque a gente ia ter, em dado momento do arco, se fosse tudo igual, menos isso, a gente ia ter o mestre trabalhando com os Cybermen, tipo, empregando os Cybermen pra esse plano maior, que era dos Daleks. Interessante, né? Eu não sei como eles iam fazer isso, né? Mas, engraçado que a gente tava vendo aí a Era de Ouro e tá lá o mestre do Sasha trabalhando com Cybermen também. Mas é isso. Não, tem uma hora que ele tá trabalhando com Cybermen e Dalek também. Sim! Então, gente, pois é. Ele emprega quaisquer forças pra atingir seus objetivos. Sim. Mas é isso, pô, tá aí. Isso é melhor mesmo. Com Cybermen eu acho que ia ser mais legal do que com Ogron, até porque, não sei se vocês repararam esse detalhinho, Terceiro Doutor não tem arco com o Cybermen. Não tem! A gente vai ter o Terceiro Doutor enfrentando o Cybermen também no universo expandido, né? Tanto na Big Finish quanto em quadrinho a gente vê. Tela, né? Em tela a gente não vê, e é muito triste porque tem umas fotos de divulgação da Era do Pertwee, que é ele, acho que era, se eu não me engano, é Radio Times, é pra alguma Radio Times. E aí tá o Terceiro Doutor fazendo a pose dele do Arquido Venusiano, e aí tem um Sea Devil, um Cyberman, um Dalek. Sim, e aí você pensa, putz, ia ser muito maneiro. E não tem, a gente não tem tela. Mas enfim. Infelizmente. Muitas pessoas notaram as similaridades entre este episódio e Babylon 5. Sim, parece um pouco. The name of the place is Babylon 5. J. Michael Straczynski, se você tá vendo esse podcast, eu sei que você está. Por favor, venha ser o showrunner de Doctor Who. BBC, deixa J. Michael Straczynski tomar conta do Doctor Who, porque o cara sabe escrever bem pra cacete, velho. E ele gosta da série. Enfim, em Babylon 5 tem a guerra entre a Terra e os Minbari. Minbari. É verdade. E é mais ou menos o mesmo problema ali, né? Todo o lance de Frontier in Space, quando você para pra pensar, ele é um telefone sem fio. Porque o que faz os humanos já terem essa desconfiança dos draconianos, mesmo estando em época de paz? No passado, em algum momento no passado, teve uma hora que estavam os draconianos e os humanos. Isso. E morreu uma pessoa, morreu um draconiano, morreu um humano. E aí um falou... Deu problema. Porque quando os draconianos baixaram na Terra, estavam indo falar com os terráqueos, vocês assassinaram o cara que era um diplomata. O Franz Ferdinand all over again. Era a pessoa que tava indo falar, mas ele não falou que tava vindo em paz. Aí o draconiano, o imperador, vai falar assim, não, mas ele tava vindo em paz. Mas por que ele não falou? Porque a transmissão se perdeu. Então assim, rola um erro, misunderstanding, né? Rola um erro de comunicação ali, e isso faz com que um draconiano seja morto, isso gera uma tensão entre os povos, que eventualmente eles acabam chegando num consenso. Diplomaticamente eles ficam de boa um com o outro, mas sempre com essa rusga que se corrige aqui em Frontier in Space. Em Babylon 5 tem isso também, né? A gente tem ali a Babylon 5, né? Que é essa estação e tudo mais, que tem uma representante dos Minbari, que inclusive é a mulher que faz a Rousseau em Lost. Maravilhosa. Só que muito antes de Lost. Infelizmente já faleceu. Essa atriz é linda, maravilhosa, incrível. E aí tem esse lançamento que os Minbari estão em guerra com os humanos, eles estão tentando chegar a um consenso, e a gente descobre que foi um grande disse-me-disse ali. Erro, na hora de se comunicar, não traduziram direito, uma parada assim, e aí eles entraram em guerra. Tradução é importante, gente. Tradução, interpretação e comunicação de forma geral, né? Pois é.
Uma curiosidade completamente aleatória, mas que vale falar, é que no áudio The Transcendence of Ephros, a presidente da Terra ganhou um nome, porque aqui ela não tem nome. E o nome dela é Dora. Dora Aventureira. Dora Presidenta. Ela fala várias línguas. Mestre, não pegue. Provavelmente. Pera, em inglês e espanhol com certeza, né? Porque você adora, né? Verdade. No Brasil ensina inglês, nos Estados Unidos ensina espanhol. Exatamente. Outra curiosidade legal, o Pertwee falou em entrevistas que os draconianos eram os aliens mais legais, assim, ele é o favorito dele. Tá bom. E Nikki, ele fez essa entrevista, nunca mais os draconianos apareceram. Aí fala, então não vai aparecer mais. Não, cara, os draconianos, né? Sim. Não, você falou draconiano, minha cabeça foi pra Ogron. Não, mas draconiano é maneiro pra caramba mesmo. Inclusive, tem uma coisa que a gente tava assistindo, eu comentei com você, não sei se você lembra. Porque assim, os draconianos, pra todos os fins, eles são pessoas lagarto, né? Sim. E a gente tinha os Silurians, que eram pessoas lagartos que pareciam lagartos. E tinha os draconianos que eram... Fenotipicamente. E tinha os draconianos que eram pessoas... Eles pareciam pessoas só com escamas. Aí chegou lá na frente, quando o Moffat resolveu trazer a Vastra, aí ele teve toda a explicação do porquê. Então. Ela é de um tipo que é diferente, que parece mais humano. Pô, ele podia ter usado um draconiano, né? É isso. Porque assim, o fato da Vastra ser uma Silurian e tá na Terra não impacta tanto, né? Quer dizer, tem outros Silurians antes da Vastra também que já tem a cara, né? Ali no Cold Earth e tal. Sim, é muito bom, inclusive. É muito bom, mas... eu não sei, ele podia ter usado o draconiano, né? Porque é um lagarto com cara de gente, né? Você não precisava ter colocado cara de gente no que não tinha cara de gente. E agora a gente vai falar do Delgado, né? Porque, afinal das contas, foi, de fato, o último arco do primeiro mestre que apareceu em Doctor Who. O primeiro mestre que apareceu em tela, não a primeira encarnação do mestre. Isso, por aqui, isso tem sempre que ser falado. O Delgado não é o primeiro mestre. Ele é o último mestre do primeiro ciclo, do primeiro ciclo. Ele já, nessa altura do campeonato, ele já queimou tudo que era regeneração, enfim. A gente tem um podcast só sobre isso. Exatamente. Bom, gente, o Delgado, apesar de ser um mestre, ele era uma pessoa maravilhosa, entendeu? Mas isso acontece com todo... Tirando... Os atores que são mestres geralmente são incríveis. O Sacha é um querido. Tirando o mestre que foi eternamente geladeirado aí pela Big Finish porque era transfóbico, todos os outros... Que nem vale a pena falar aqui. Todos os outros são pessoas legais. Não, o Sacha é um queridinho, ele faz vídeo lá pra BF, pra Big Finish, enfim. E o Delgado, claro, não é diferente. Ele e o Pertwee eram realmente muito amigos e muito próximos, com a Kate Manning também. Sim. Né? Então, assim, é realmente uma perda irreparável. Inclusive, isso também é algo a se levantar aí, que eu acho que é talvez de conhecimento geral, mas... Ou não, tem gente que não sabe. Dizer. Uma das coisas aí, não que tenha sido só isso, mas uma das forças que fez com que o Pertwee eventualmente parasse seu doutor... Isso já foi dito em entrevista e tal, foi justamente a morte aí prematura, né? Abrupta do Delgado, né? Tipo, porque eles eram muito amigos, né, pessoalmente falando, na vida pessoal e tal. Exatamente. E aí, do nada, imagina, você tá fazendo um trabalho com o seu melhor amigo, do nada ele morre e aí você continua fazendo. Você perde meio que o gás, porque por mais que a gente saiba, né? O Delgado já tava querendo parar, porque ele tava tendo esse problema que ninguém tava dando o papel dele pra mais nada, porque achava que ele ia ficar só em Doctor Who. Oportunidade. Mas mesmo assim, tipo, tava ali, né? Era o trabalho que ele fazia com o amigo. Por mais que o amigo fosse parar, o amigo ia estar fazendo outra coisa, né? Só que aí do nada, eu acho que sempre ficou, ele ainda vai ficar mais uma temporada, né? O terceiro doutor. A temporada 11. Mas eu acho que fica aquele lance do tipo, Doctor Who sempre acabou marcando ele enquanto ele estivesse trabalhando ali, tipo, série que foi o último trabalho que eu fiz com um amigo e tal. E ele eventualmente quis parar. Talvez num mundo onde o Delgado não tivesse falecido, a gente ia ter um terceiro doutor por muito mais tempo, né? Eu também acho que é uma possibilidade, sim. E enfim, né? O Delgado já tinha falado com o Barry Letts que eu quero sair, porque ninguém tá me dando trabalho e, assim, querendo ou não, ele não era fixo em Doctor Who. Ele aparecia em alguns, ele não era o Pertwee, ele não era o doutor. Tudo bem que tem uma época que ele aparece bastante. Bastante. Mas sim. Então ele falou, vou sair. E aí o Letts falou assim, tá bom, vamos então pensar numa história que vai ser o seu final, que vai ser The Final Game, que seria o final da 11ª. Então ele ia ficar essa 10ª temporada e mais a próxima, né? E aí ele ia sair. O que acontece? Infelizmente, ele foi chamado para um trabalho na Turquia, que era uma série que inclusive foi televisionada porque ele gravou a parte dele. Foi póstuma, né? Sim. E, né,
Era um papel pequeno. Era um papel pequeno, era um besta, foi besta, uma morte besta. E foi uma fatalidade mesmo, porque foi na volta, ele já tinha gravado, quando ele tava voltando da Turquia. Isso. O carro, eles estavam passando por uma ravina, né, que é tipo um desfiladeiro. E aí o carro tropeçou. O carro, ele deslizou na ravina, caiu e morreu. E morreu a galera, acho que morreu todo mundo que tava no carro, Sim. Ele e mais 2 técnicos. Pois é, tipo, foi um acidente besta, assim, foi tipo, o carro derrapou no desfiladeiro, caiu e todo mundo morreu. Exatamente, ele tinha 55 anos de idade. Por isso que eu falo que foi uma morte prematura, tipo, acho que a gente... Muito! São duas coisas aí, né? A gente, quando é mais novo, tipo, a gente é adolescente, a gente acha uma pessoa de 50 anos velho já, né? Quando a gente vai ficando, eu já não quando acho a gente vai ficando mais velho, perto. Quando a gente já tá saindo dos 30 ou já no começo dos 40, a gente vê que 50 anos não é nada, né? 50 você tá no começo você tá fazendo coisa ainda, né? Sim. E aí também tem o lance que pessoas antigamente pareciam muito mais velhas, aí você olha o Delgado, você pensa que ele é um velhão, né? Mas não, ele era um coroa de 50 e poucos anos, entendeu? Né? Enfim, a Kate Manning, inclusive, ela conta, né? Ela deu uma entrevista sobre isso, que ela fala que o pessoal de Doctor Who ficou sabendo que um ator de Doctor Who tinha sofrido um acidente, mas eles não sabiam quem era, porque até então já tinha vários atores de Doctor Who. E ela jamais imaginou que era o Delgado. Ela ficou profundamente sentida, né? Ela fala que o Delgado levava a esposa dele, a Kismet, pra almoçar junto com eles durante as gravações, que eles eram muito queridos, muito próximos. Inclusive, você pode ver, toda vez que a Kate Manning fala do Delgado, ela fala com tanto muito do Pertwee amor, e do Delgado, dos dois. Muito carinho. Ela fala com muito carinho. Muito carinho, assim, isso é inegável, né? E vamos falar um pouquinho do Final Game e depois eu vou falar mais ainda do Delgado. O Final Game seria o finale da 11ª temporada. E seriam revelados sobre o mestre uma das duas coisas. Eram 2 ideias possíveis. Que o doutor e o mestre eram irmãos. Isso que inclusive é uma coisa que a série chegou a endereçar assim pra quebrar isso, porque ficou lá atrás esse lance, tipo, eles são irmãos. Porque em Final Game ia ser assim. Isso. E aí Final Game não aconteceu, mas a gente vai ter mais mestres pra frente, né? A gente vai ter ele voltando ali em Deadly Assassin, né? Que é o Caveirinha e tal. E depois a gente vai ter o mestre do Tremas e tudo mais. Quando o mestre é o Ainley, ou seja, daqui 2 ou 3 mestres, se você considera o Caveirinha e o Podre... Uns 10 anos pra frente aí. Quando chegar na época do Ainley como mestre, vai ter um momento em que isso vai ser hinted, assim, eles vão dar essa ideia, que ele vai falar com... Ele tá falando com o doutor, se não me engano é o 5º, ele fala assim, você faria isso comigo mesmo? Logo comigo? E aí fica naquela... Tipo, será que é porque eles são irmãos? Será que eles vão revelar isso? E aí não vai pra lugar nenhum, esse plot não é considerado, eles não fazem nada. E já na série moderna, quando a gente tem ali a Marta com o 10º, ela pergunta, qual é a sua ligação com esse cara? Ele é seu irmão? Aí o doutor fala, não, a gente não é irmão. Ele deixa claro, então, a gente não é irmão. Então é pra cravar que não é, mas era uma ideia. O doutor tem um irmão, né, na loja do Dr. Who, que é o Braxiatel, mas é um outro personagem, não tem nada a ver com o mestre. Nada a ver. E aí, essa era uma das possibilidades, né? Eles ia ser revelado em Final Games que eles são irmãos, e a outra eu sei qual é. Fala. Que é o grande lance sabe. Que é o mestre, né? Porque tem curiosidade que você traz que eu não sei, que é curiosidade. Essa com certeza você sabe. A segunda possibilidade é que o mestre era o doutor. Ele ia ser tipo a amálgama de todo o lado ruim do doutor condensado em uma pessoa. Que é um conceito que a gente viu acontecendo no meu querido e amado Valeyard, né? Que Trial of a Time. Em Trial of a Time Lord, a gente vai ver que o Valley, ele tá ali... O Valley contra o doutor no tribunal. E aí, olha só que coisa. Quem revela pra todo mundo, incluindo pra audiência, que o Valeyard é o doutor, que ele fala mal, alguma das suas... É o mestre! É o mestre. Exato. Então pra você ver como as coisas estão interligadas, né? É muito interessante. E no final de The Final Game, o mestre ia se sacrificar pra salvar o doutor. Então ele ia morrer, porque era o fim do Delgado, ele queria sair da série. Mas regenerar com para salvar o doutor. Porque isso é uma coisa que também acontece algumas vezes depois. Então... Já é um trend, assim. Pois é, o mestre, ele já começa a história dele no Doctor Who, né? Quando a gente vê, ele é o cara que é o maior inimigo do doutor. Mas você vê que ele é o maior inimigo. É uma inimizade que é sempre Frenemy. Misturado com amizade. Porque você vê que o jeito que o doutor fala com ele é sempre assim, esse cara de novo. Você é chato, mas... Eles não se odeiam. Claramente eles não se odeiam. Não. Eles só estão em lados opostos da mesma coisa. É um lance meio... É quem sempre fala. Xavier, Magneto, Tom e Jerry. Isso. Xavier e Magneto, pra mim, é o mais próximo, assim. Tirando... Né? Não? Você não acha? Não, pra mim só que pra mim é bem próximo. É porque assim, é que o Magneto também fez coisas ruins. Beleza, é que eu ia falar. Não, é porque o Magneto was right. Olha lá! E o mestre nem polêmica. sempre tá...
Não, mas tô brincando. Mas a métrica é essa mesmo. Magneto, Xavier, Tom e Jerry. É o lance que eles se odeiam, mas não se odeiam. No fundo, eles são amigos que têm uma opinião divergente, né? Enquanto o doutor quis sair de Gallifrey pra explorar, pra ver as coisas acontecendo, o mestre saiu de Gallifrey pra controlar... Destruir. Não só destruir. O lance do mestre é dominar. Por isso o nome dele é mestre, né? Dominus. Isso, né? Mesmo. Tipo, a ideia dele era chegar em outros povos, controlar esses povos pra, né, tocar as coisas do jeito dele. E o doutor só queria ver, né? A gente vai ver o doutor e o mestre... Ele queria se maravilhar com o universo. Pois é, mas essa é uma coisa, esse discurso de eu queria ver, você queria controlar, a gente vai ver acontecendo bastante na série moderna, né? Ele discutindo com o mestre sobre isso. E esse momento do o mestre deixa tudo de lado pra no final defender o amigo, a gente vê isso acontecendo na moderna principalmente, né? Várias vezes. Até na clássica, se a gente parar pra pensar, no final de Trial, o mestre ajuda o doutor. É o mestre que ajuda. Ele não se bota na linha de frente, ele não vai morrer nem nada, mas ele chega ali e ajuda. Pra defender. Na série moderna, a gente vai ver ali que o mestre do John Sim, né? Ele começa como inimigo, ele é mau, ele é... Inclusive, eu sempre falo isso, né? De todos os mestres, o mais vil, assim, o mais ruim, pra mim, é o mestre do John Sim. Ele humilha o doutor e tudo mais, mas quando chega ali no final do 10º doutor, ele tá lá pra defender. Ele volta pra Guerra do Tempo ali... Pra poder defender o doutor. Ele bate de frente com o Hasselhoff pra isso. Personagem, pra mim. Depois a gente vai ver parte, né? um lugar, inclusive, onde tem o mestre do John Sim, né? Que é ali no final do 12º doutor, onde a Missy vai contra ela mesma, ela vai contra o mestre, ela fala, não, agora é a hora de eu defender o doutor. Isso. Então você vê que em vários momentos a gente vai ver isso acontecendo, né? O mestre, no fundo, tipo, no final de tudo ele fala, não, beleza, tá, se o doutor morrer aqui, aí não é legal, né? Porque eu que posso atazanar ele, não é outra pessoa. Então ele vai defender ele. Isso, é isso mesmo. Até o Sasha com a 13, né? É ele que fala pra ela sobre a Timeless. É a troco de quê? Pra nada, ele poderia não falar nada pra ela, mas ele vai lá e fala. Ah, sim, mas o Sasha, o mestre do Sasha não teve esse momento ainda, pelo menos, dele chegar e no final de tudo ele largar a mão do plano dele pra, não, beleza, então eu vou ajudar o doutor ou a doutora. No final a gente é amigo ainda, né? No caso do Delgado ele teria, né? Mas na verdade teve, né? Ele sempre tem um momento em que ele ajuda o doutor. A gente tem o Enlil ali em Trial, a gente tem o John Sim, a gente tem mestres que no final de tudo falam, tá bom, beleza, eu te ajudo. Rapidão agora, mas depois eu volto. É isso mesmo. E, gente, vamos lá. Roger Delgado, rapidamente sobre o ator. Atenção que é grande o nome dele. Roger César Marius Bernard de Delgado Torres Castillo Roberto. Claramente latino. Não tem tanto sobrenome. Nascido em 1º de março de 18, falecido em 18 de junho de 73. Lutou na Segunda Guerra, chegando ao cargo de major. Olha só. Aí. O primeiro casamento dele foi com a Olga Antonich. Se divorciaram, depois se casou com Kismet Shahani, uma mulher indiana. Casaram em 1957 e ela é a viúva dele, né? Até quando ele morreu, ficaram juntos. Ele tinha, então, 55 anos de idade. E a Kismet Delgado, que é a esposa dele, também fez Dr. Who, tá, gente? Ela fez tudo a voz família da Rainha Spider, né? Da Queen Spider, em Planet of the Spider, justamente o finale aí do Olha Pertwee. Só, poético. Veja só você, legal, né? Tá aí, maneiro, não sabia disso não. Legal. E depois ela se casou com William Marlowe, que fez Revenge of the Cybermen e Mind of Evil em Doctor Who também. Então, todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, família, né? Então, assim, é isso, gente. Roger Delgado, ele setou o template. Exatamente. Eu acho que a gente tem muito esse lance que fala que ele setou. O Hartnell, ele setou a base pro doutor, né? Todo doutor, querendo ou não, é uma variação do primeiro doutor, né? Da persona que o Hartnell entregou pra série, né? Sim. Mas a gente não vê, pelo menos eu, assim, em um doutor ou outro, né? A gente não vê um doutor tão printado em outros doutores, assim. Tipo, a base é aquela, né? Ele é inquisitivo, ele é do bem e tudo mais. Mas fica nisso. O mestre, em outra mão, não é assim. Então você vê, por exemplo, o Delgado faleceu, aí a gente teve ali o mestre Caveirinha, o mestre Podre, né? Que eles não têm jeitão de mestre, são monstros, né? E aí a gente humanoides. Não, eles são humanoides, né? Mas eles são todos ferrados, né? Eles não têm tanta presença ativa assim. É isso. E aí a gente tem aparecendo, quando entra o Enlil, né? Que ele faz o mestre do Tremas, né? Que é o que rouba o corpo e tal. O mestre dos anos 80. O jeito do mestre do Tremas
é pra emular o Delgado. Tipo, ele tem o cavanhaque, o cabelão passado pra trás, a roupa toda preta. Tem, óbvio, né? Cada um tem uma diferença entre si, mas ele emula o Delgado um pouco. Sim. Aí a gente vai teria no filme, né? A gente tem o mestre do Bruce, né? Que falam que é o humano que ele rouba o corpo, que é justamente o Eric Roberts. Mas antes tem um mestre que é executado em Scarrow. Quem faria esse mestre, quem fez, na verdade, né? Ele é até acreditado, é o Gordon Tipple. O jeitão dele era exatamente como o mestre do Delgado. Cavanhaque e tal. Aí beleza, a gente entra na série moderna, é bem diferente, né? A gente tem o mestre da guerra, que na época não era mestre da guerra, né? O Iana, que era bem diferente, era um jeito, ele era um velhinho e tal. Depois vai ter o John Cena e tudo mais. Mas quando a Michelle Gomes e tal, quando a gente volta com o John Cena aparecendo de novo, ele tá como? Emulando o mestre Delgado. Cavanhaque, a roupa preta. Então, assim... O mestre dos disfarces também. O lance de usar máscara. Usar máscara, que é muito Delgado. Isso é total Delgado. Esse lance de mestre dos disfarces tem um pouquinho com o Sacha, mas não é tanto. Assim, não é nesse jeito... puxar a máscara, ele não tem o cavanhaque, ele tem a barba e tal, mas... Ainda assim eu sinto que todos os mestres que passaram... McQueen também. O McQueen é o mestre dos disfarces também, ele não tem cavanhaque nem cabelo. Não tem. Mas assim, você concorda que o Delgado, ele setou o template? O jeito, Assim, eu imagino se tivesse sido qualquer outro ator, o mestre... em todas as suas próximas reencarnações seriam diferentes também. Sim. Eu acho que o Delgado, ele trouxe uma coisa muito, muito dele pro papel e que ela foi se replicando ali nos próximos atores que vieram. Então, assim, é isso. Ele é, de fato, o Hartnell do mestre. Porque ele é o primeiro mestre que vem em tela. E é isso. Eu fico pensando, nossa, qualquer outro ator ali, a gente teria mestres completamente diferentes depois. Sim. Ou não, né? Se não fosse... Eu tenho um grande respeito e uma grande admiração por ele. Sim. É legal, é uma coisa que é legal sempre ser falada, que eu acho que tem pessoas no fandom que esquecem e tem pessoas que não sabem mesmo. Não sabem. Quando o Sacha entrou como mestre, né? Eu vi muita gente falando assim, finalmente um mestre não branco. Tipo, vocês estavam vendo a série... Primeiro. Assim, se você não sabia, tudo bem, mas... Sério, tem gente que viu de olho fechado, né? O primeiro mestre que a gente vê, ele não é branco. Não é. O cara é extremamente latino. Jorge Marius, não sei o quê. Um nome imenso. Delgado. Delgado, tipo, ele não tem a pele, não é branco. Tipo, é um cara moreno. Sim. Então, assim, você tem... O mestre, ele... Talvez até para ser um pouco a contramão do doutor, que era o inglês clássico, né? Branco... com sotaque, caucasianinho, todo certo, todo carinha de britânico, né? O pai dele era espanhol e a mãe francesa, então, é o cara menos britânico possível. Só vê o tamanho do nome dele, né? Não, e o fenótipo dele também. Gente, então, assim, e isso é legal também. O Sasha é o retorno às origens pra mim, assim. Eu acho que a Missy também, né? Porque é Michelle Gomes. Tudo bem que ela é escocesa, né? Escocesa. Mas não importa, ele também, ele era inglês. Isso, mas não era, entendeu? É isso que eu tô falando. Então na é legal. Europa tem muitas essas misturas. Sim. Então, assim, pra mim, assim, ele é tudo pra mim. Eu amo o Delgado. Eu acho que o personagem do mestre tem isso. Ele dá... E isso, enfim, eu acho que tem que ser quebrado. Eu acho que o doutor precisa começar a ter isso também. A gênese dele já é esse lance de ser bem diferente. Então, assim, ele é um cara que fenotipicamente não é a cara do britânico comum. Sim. Ele regenerou em mulher primeiro. Então, talvez seja a hora... Ele é um personagem muito mais rico, interessante e diverso do que o doutor. E assim, claro, não é que o doutor não tem diversidade, mas é quase como se o mestre ele fosse a incubadora pra isso. Então, quando apareceu a Missy, foi meio que o Moffat testando as águas pra... Será que se o doutor for uma mulher, vai dar bom? E o público, né, sempre tem treta, mas o público aceitou. Aí a gente tem ali, tudo bem, né? Hoje em dia a gente já tem um doutor negro, mas por muito tempo a gente não tinha. O doutor era majoritariamente caras brancos, entendeu? Isso. E a gente vai ter com o mestre essa diversidade sendo... explorada. De uma forma mais fácil, até eu acho por aparecer menos, né? Mas eu não sei, eu acho que tá na hora... Agora a gente tá nesse período de Doctor Who, se você tá ouvindo isso em 2026, né? Ou até antes da gente saber quem é o próximo doutor mesmo. A gente tá nessa época que a gente não sabe exatamente quem vai ser o próximo doutor de fato, né? Pois é. Então, assim, será que não é a hora da gente ter alguém fenotipicamente fora do homem branco, né, padrão britânico, né? Pois é. Tal qual o chute foi, né? Sim. Então, será que não tá na hora de a gente ter alguém... Tem muita gente que fala, por que a gente não tem um doutor com fenótipo indiano? Ou um doutor... com fenótipo asiático. Também. Né? Chinês, também. A gente, a Hong Kong foi colônia britânica por muito tempo. Tem tanta possibilidade, né? Eu acho que assim. Ou até latino mesmo. Por que não? As Fenótipo possibilidades latino. são infinitas. Mas é isso. Delgado, tudo pra mim.
Muito bem, saudades, é isso, eu gosto muito do Delgado, é um dos meus mestres favoritos, sim. Obrigado pelo serviço, obrigado por ter setado o template, e é isso. O mestre continua vivo em todos os atores que fizeram depois. Isso aí. E sempre vai continuar, né? Porque o mestre sempre volta, né? Morre mais volta, sempre volta. É o mestre. Inclusive, tô esperando voltar, o bicho tá preso no dente até hoje. Ai, minha Nossa Senhora, de Delgado a um dente de ouro. De Delgado a um dente de ouro. Esse é o momento do Dr. Who que esse é o momento. Agora. Mas enfim, falando em momento, o momento que sempre acontece no WRCast é a hora que nós viramos dentes de ouro. Não, é a hora que... Ai, meu Deus. É a hora que nós damos nossas notas aí de Hartnell Agatua para Frontier in Space. Thaís, por favor. Olha, meu coração vai dar um capaldão. Rapaz, a gente tá sincado nas notas ultimamente. Olha só. De novo, como a gente aí já falou ao longo do review, um arco super consistente, muito gostoso de assistir. Eu gosto muito das histórias diplomáticas do Pertwee. Amo ver a Jo Grant. Eu acho que a Jo Grant, ela teve um espaço nesse arco de desenvolver algumas habilidades, assim, né? Princípio, essa coisa do gibberish que ela tem que falar ali. Essa coisa enrolação. Da enrolação. Essa coisa dela resistir ao mestre também. Achei muito legal. É muito gostoso você pegar uma companion ali já bem consolidada. Que a gente estava até assistindo a 10ª temporada. A Bill, quando ela chega ali no final, ela tá tão consolidada. Sabe quando a companion se vira sozinha? Então a gente tá no momento da era Pertwee, já rumando pro final, que é muito gostoso, né? Muito confortável de assistir. E uma coisa que é legal da Jo também, só pegando esse seu gancho, é que ela é uma companion que ela não se anula, né? Você vê que quando ela entra, ela tem ali um set de habilidades, e essas habilidades, e a personalidade dela, enfim, vai sendo, só conforme o tempo vai passando, vai sendo moldado, vai sendo lapidado. Pronto, até o momento, a gente também já tá próximo da saída dela, né? Infelizmente. Quando chegar a saída, a gente vê que ela não mudou. A personagem que entrou é a personagem que saiu melhorada. Diferente do que acontece, por exemplo, com a Belinda agora, no final dela, que ela entra com puta potencial e no final tudo que constituía a personagem é apagado. É apagado, literalmente. Pra ela virar uma mãe solteira dona de casa que não faz nada. Pronto. É isso. É isso que a gente fala do potencial desperdiçado da Belinda. Porque ela tinha tudo pra ser, assim, incrível. E, bom, não vamos falar aqui desse final chato, não. Eu quero saber de você, Fred Pavão, a sua nota pro maravilhoso Frontier in Space. Como eu falei, a gente tá sincado aí. Eu assisti o arco, terminei o arco pensando, eu falei, é um 12 de 15. É um arco gostoso de ver. É um Capaldi de gato. Ele tem, como eu falei, ele se beneficiaria muito se ele fosse um arco só de 4 episódios, que eu acho que os 2 primeiros é só, tipo, um preâmbulo pra ali o carro-chefe chegar, que é o mestre. Esse arco é sobre o mestre, a gente não tem ele por um tempo, né? Mas é um arco legal, tipo, é o que a gente tá falando. Esse é mais um arco que mostra que o doutor do Pertwee não é só um doutor de não é só um doutor de porrada, de karatê, aikido venusiano. É um doutor diplomático, é um doutor que ele carrega essa história de tipo, não, eu conheci esse povo, eu sei as dores desse povo, eu não vou deixar seguir, ele sabe como se portar, né? Tem esses momentos de assistir, né? Tem esses momentos de tipo, que eu gosto muito do Dr. Who, que quando ele chega num lugar, ele fala, não, há muitas vidas eu passei aqui já, e eu fiz amizade com esse povo. Isso dá uma riqueza pro personagem do Doutor, que é muito legal, né? Profundidade, né? A gente, inclusive, esse momento a gente vê em Universo Expandido, né? Quando ele foi lá, se eu não me engano, era o Troughton na época. O livro descreve quem era. Eu tenho quase certeza que era o segundo Doutor. Mas enfim, é legal, isso dá uma riqueza bacana pro arco. Novamente, né? Arco de saída do Delgado. Ele acaba tendo um peso especial, porque é a última vez que a gente vai ver o mestre, né? Então... Ainda que de forma não planejada, né? Digamos que mudando um pouco o padrão de notas, eu daria aí do primeiro mestre até o último mestre do primeiro ciclo, que é o Delgado, eu daria um Delgado de Delgado pra esse arco. Delgado de Delgado. Melhor nota é impossível. Mas de forma geral é um 12 de 15. É um arco que eu gosto muito, é divertido de ver, especialmente se você gosta dessa temática Babylon 5, Star Trek, Battlestar Galactica. Sim. Vale a pena, é um arco bacana de mostrar pros amigos, porque ele tem essa... também acho. Apesar dele acabar meio com um cliffhanger, tem esse lance... olha, ele vai em outro planeta, ele vem... pois é legal. Eu gosto muito de Frontier in Space, é um arco bacana de assistir. Eu estava com saudade de dar as minhas notas para a série clássica, principalmente. Também. E estava com saudade de perguntar para vocês que estão ouvindo o WRCast o que vocês acharam do arco da semana aí de Frontier in Space, com sua nota de Hartnell Agatua, e por quê? Deixe nos comentários aí do podcast se você está ouvindo no Spotify, que inclusive é um dos jeitos que você pode encontrar a gente para continuar essa conversa. Você pode também pelas redes sociais aí que são diversas.
que a gente tem Twitter, Instagram, o que mais a gente tem? YouTube. Blue Sky, tem tudo mais. Você acha por qual usuário, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar o Dr. Who Brasil que a gente vai estar lá com certeza para seguir essa conversa, para pegar dicas do que vocês querem ouvir nos próximos podcasts, para ver os anseios de vocês em relação à franquia e tudo mais. Lembrando, como eu sempre falo, assim como as relações da Terra e Dracônia, né, elas precisam estar sempre tendo conversas, né? Não pode deixar a conversa morrer, não pode deixar disse-me-disse. O Dr. Who Brasil e o DWRcast, ele funciona como? Com conversa, com você levando a palavra de Dr. Who e do Dr. Who Brasil para outras pessoas. Então, compartilhe para aquele seu amiguinho que está desbravando a série clássica agora começando e precisa daquele companion de bate-papo. É isso. É justamente o DWRcast. Estamos aqui para isso. Como eu falei, a gente tá aí no Spotify, mas também tá no iTunes, também tá na Amazon Music, também tá no YouTube, como a Thaís falou, no Deezer, em todas as frentes aí que você tiver, onde você gosta de escutar o seu podcast, eu tenho certeza que o DWRcast vai estar. Então não deixe de assinar onde você escuta, compartilhar e deixar o seu comentário, que é sempre muito importante, certo? Com certeza. Amigos, como eu falei, foi muito bom estar desbravando a série clássica mais uma vez com vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!